Sejam bem-vindos, que bom ter a companhia de todos aqui no nosso espaço de conversa. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, cutuca um vespeiro histórico e de fé. Jesus existiu ou não, do Bart D. Ehrman. E ó, se você curte esse tipo de conteúdo, vai lá no link da bio do TikTok, tá? Alguns dos livros que a gente analisa estão por lá. Escolhe um, maratona os episódios, segue a página, comenta, compartilha. Isso ajuda muito a gente. Então, a grande questão que o Ehrman, que é um baita especialista em Novo Testamento, encara de frente é essa figura central do cristianismo, Jesus. Ele foi uma pessoa real de carne e osso ou é mais uma lenda, uma construção? Vamos explorar os argumentos que ele traz, né? Como se a gente estivesse folheando o livro juntos mesmo. Exato. E o Ehrman já começa assim com um ponto bem forte. Ele diz que entre os historiadores, os estudiosos sérios do tema, mesmo os não religiosos, existe um consenso bem amplo de que sim, Jesus existiu. Ele até faz uma comparação engraçada, né? Diz que duvidar disso sem conhecer a fundo as fontes, as línguas antigas, é tipo, sei lá, dar palpite numa cirurgia cardíaca sem ser médico. Faz tudo sentido. É preciso especialização, né? Mas e a turma que discorda? Os tais miticistas. Quem são eles, na visão do Ehrman? Bom, basicamente são as pessoas que defendem que Jesus foi um mito, sem uma existência histórica concreta, sabe? E o Ehrman observa que essa ideia, olha, raramente vem de acadêmicos especialistas da área. Ele até menciona umas origens dessa visão lá nos séculos XVIII, XIX, com gente tentando ligar Jesus a mitos solares, deuses pagãos que morriam e ressuscitavam, algo que ele vai desmontar mais pra frente no livro. Interessante essa contextualização histórica da própria ideia miticista. E mesmo entre quem aceita a existência de Jesus, ainda tem muita discussão sobre quem ele foi, né? Ehrman fala disso. Sim, com certeza. Os debates são enormes. Jesus era um revolucionário, um filósofo, talvez? Um profeta do fim do mundo? O próprio Ehrman, ele segue mais a linha do Albert Schweitzer, que ele menciona. Vê Jesus como um profeta apocalíptico, alguém que realmente acreditava que Deus ia intervir logo, sabe? Para mudar tudo. Mas a base, assim, um pregador judeu da Galileia que foi crucificado em Jerusalém sob Pôncio Pilatos, isso é amplamente aceito nos meios acadêmicos. Ok, essa base é consensual. Mas aí vem a pergunta clássica. E as provas? Cadê a certidão de nascimento, a selfie com os apóstolos? Brincadeira, mas falando sério, e a falta de evidência arqueológica direta? Isso não enfraquece o caso? Ele argumenta que, para um camponês do século I, numa província romana distante como a Judéia, não encontrar vestígios arqueológicos diretos é o esperado. Pensa bem, né? Nem o Pilatos, que era o governador romano, deixou tanta coisa assim para trás. A gente tem o quê? Uma inscrição, umas moedas. Então, a ausência de uma casa de Jesus escavada, por exemplo, não prova que ele não existiu. Simplesmente não é o tipo de evidência que a gente esperaria para alguém como ele naquela época. Entendi o ponto. A ausência de evidência não é evidência de ausência, nesse contexto específico. E fora do círculo cristão, tem fontes falando dele. Tem sim. E Ehrman detalha isso bem. Fontes não cristãs são importantes. Ele cita o governador romano Plínio o Jovem, escrevendo ali por volta de 112 d.C. Plínio menciona cristãos cantando hinos a Cristo como a um Deus. Isso mostra a adoração, né? Tem o historiador Tácito, um pouco depois, que fala de Cristo executado por Pôncio Pilatos na Judéia no reinado de Tibério. Bem direto. Tácito é forte. E o Joséfo, Flávio Joséfo, o historiador judeu do século I, ele sempre entra nessa discussão. Joséfo é crucial. Mas também é polêmico, né? Principalmente por causa daquela passagem famosa, o Testimonium Flaviano. Exato. Explica um pouco essa polêmica pra gente. Claro. O Ehrman, assim como muitos estudiosos, acredita que essa passagem, como chegou até nós, foi turbinada, digamos assim, interpolada por copistas cristãos mais tarde, com elogios teológicos, tipo chamar Jesus de Messias, falar da ressurreição, coisas que Joséfo, como judeu não cristão, provavelmente não escreveria. Certo, faz sentido. Mas e esse é o ponto do Ehrman. Ele argumenta que se você tirar esses acréscimos mais óbvios, provavelmente existiu um núcleo original ali.
Um núcleo que falava de Jesus como um mestre sábio, que atraiu seguidores, tanto judeus quanto gentios, e que foi condenado à cruz por Pilatos por pressão das lideranças judaicas. Entendi. Então, mesmo com a interpolação, pode ter um fundo histórico ali. Exatamente. E mais importante ainda, talvez, é outra menção que Josefo faz. Em outro trecho, falando sobre a morte de Tiago, ele o identifica de forma bem casual como o irmão de Jesus, chamado o Cristo. Nossa, essa é sutil, mas forte. Muito forte, porque é indireta, não parece ter um propósito teológico ali, só identificar de quem ele estava falando. Pro Ehrman, essa referência é ouro. Agora, um ponto que eu sei que o Ehrman martela bastante no livro é o uso das fontes cristãs. Mas não só os evangelhos, né? Ele foca muito antes. Sim, Paulo. O apóstolo Paulo é a chave de ouro na argumentação do Ehrman. Por quê? O que tem de tão especial em Paulo nesse contexto? Olha, primeiro, a datação. As cartas de Paulo são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Foram escritas décadas antes dos evangelhos que conhecemos. Talvez só uns 20, 25 anos depois da crucificação de Jesus. É muito cedo. Bem próximo dos eventos mesmo. Exato. E o mais incrível, Paulo diz explicitamente que conheceu pessoas do círculo íntimo de Jesus. Ele menciona ter se encontrado em Jerusalém com Tiago, o irmão de Jesus, e com Pedro, o principal discípulo. Isso por volta de 35, 36 depois de Cristo, pouquíssimos anos depois da morte de Jesus. Uau, isso é quase como ter uma fonte de primeira mão, ou quase isso, sobre a existência do círculo íntimo dele. Precisamente. Imagina a força disso contra a ideia de que Jesus foi uma invenção posterior. Paulo esteve com o irmão e o braço direito da figura central poucos anos depois. E isso é muito difícil de contornar para quem defende a visão miticista. Realmente, essa proximidade temporal e pessoal é um argumento bem poderoso. E tem mais alguma coisa nas cartas de Paulo que o Ehrman usa? Com certeza. Paulo não só pressupõe a existência de Jesus, como fala de vários aspectos da vida e ministério dele. Menciona o nascimento de Jesus de uma mulher, sua linhagem judaica como descendente de Davi, fala que ele tinha irmãos, fala do ministério dele entre os judeus, da última ceia, cita alguns ensinamentos e, claro, fala extensivamente da crucificação. A crucificação. Esse é outro ponto central para Ehrman, né? Usando o tal critério do embaraço. Exatamente. Esse critério é uma ferramenta da crítica histórica. A ideia é que se uma tradição ou um fato registrado era embaraçoso ou criava problemas para os primeiros seguidores, é mais provável que seja histórico. Por quê? Porque ninguém inventaria algo que dificultasse a própria mensagem, certo? Faz sentido. E como isso se aplica a Jesus? Bom, para os judeus do século I, a ideia de um Messias, o esperado libertador de Israel, ser preso e executado pelos romanos da forma mais humilhante possível, a crucificação, reservada a escravos e rebeldes, isso era um escândalo, uma contradição em termos. O Messias devia ser vitorioso, não um criminoso executado. Paulo mesmo chama a cruz de pedra de tropeço para os judeus. Entendi. Era o oposto do que se esperava. Pois é, então, o Ehrman argumenta. O fato de os primeiros cristãos terem tido que explicar e reinterpretar essa morte vergonhosa, em vez de simplesmente omiti-la ou inventar um fim mais glorioso, sugere fortemente que a crucificação aconteceu de verdade. Eles estavam lidando com um fato histórico inconveniente, não criando uma ficção conveniente. Nossa, é uma lógica contraintuitiva, mas muito interessante. A própria dificuldade da crença reforça a historicidade do evento central. E aquelas ideias de que Jesus seria uma cópia de deuses pagãos que morriam e ressuscitavam, tipo Osíris ou Mitra, Ehrman aborda isso? Aborda, sim. E ele refuta essas ideias de forma bem detalhada. Ele argumenta que muitos desses paralelos são exagerados ou baseados em fontes muito mais tardias que o cristianismo primitivo. E que a própria concepção judaica de ressurreição era bem diferente dessas ideias pagãs. Estava ligada ao apocalipticismo, à crença no fim dos tempos, na ressurreição geral dos mortos, não nesse ciclo de morte e renascimento da natureza que alguns mitos tinham. E ele também rebate a alegação de que Nazaré, a cidade de Jesus, não existia no século I. Ele usa evidências arqueológicas para mostrar que existia sim, embora fosse um vilarejo bem pequeno. Ok. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, baseado na análise do Ehrman no livro, qual seria a conclusão
principal? A conclusão do Ehrman é clara. Embora os evangelhos contenham elementos lendários e teológicos, e haja muitos debates legítimos sobre a natureza exata de Jesus e seus ensinamentos, a convergência das múltiplas fontes romanas, como Tácito e Plínio, judaicas como Joséfo, e principalmente as cristãs mais primitivas, especialmente as cartas de Paulo, apontam de forma muito sólida para a existência histórica de Jesus de Nazaré. Um judeu da Galileia que pregou, teve seguidores e foi crucificado. Essa figura parece ter realmente andado pela Judeia do século I. Exato. E fica aquela reflexão interessante que o próprio livro levanta, né? Talvez a maior prova da existência histórica de Jesus seja justamente o quão improvável, o quão embaraçosa era a figura central da fé cristã. Um Messias executado da forma mais humilhante possível pelos romanos. Ninguém inventaria um Salvador assim, tão contrário às expectativas da época. A dificuldade que isso gerou é, paradoxalmente, um forte indício de que eles estavam lidando com um fato real. É uma perspectiva fascinante. Como a improbabilidade de uma narrativa pode, às vezes, ser um indício de sua historicidade. Leva a gente a pensar, né? E fica a pergunta no ar. E se a gente começasse hoje a aplicar só uma dessas ideias de análise crítica das fontes, de buscar múltiplas perspectivas, na forma como a gente consome as narrativas que nos cercam todos os dias? O que poderia mudar na nossa semana, na nossa compreensão do mundo? Lembrem-se, um livro pode não mudar o mundo, mas pode mudar o seu. Até a próxima.